meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, todos saudáveis, ok? E se de repente você está chegando aí e não sabe do que se trata, você se encontra no melhor canal do mundo, que se chama Você é Capaz TV. E esse canal foi construído por mim, Vanessa Gomes, que sou uma pedagoga, onde o meu objetivo é trazer um pouquinho mais de conhecimento para você através de uma conversa bem agradável, uma conversa bem gostosa. Espero que você goste. Venho te pedir para que fique comigo, assista meu vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Se inscreve, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, pessoas que de repente precisam desse carinho, né, desse conhecimento, ok? E ó, não deixa de deixar o seu comentário e aquele seu like não, tá bom? Eu vou amar. Então, olha, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, nosso 15º vídeo. O vídeo de hoje eu trago um tema bem interessante. Nós vamos falar de algo que não para, algo que voa, algo que, enquanto nós estamos aqui, ó, ele está cronometrando tudo. É aquele que não para, é aquele que passa correndo, passa rápido. Nós vamos falar hoje sobre o tempo. E eu quero falar para vocês que para tudo nessa vida tem um tempo. Você já pensou nisso? Que para tudo tem um tempo determinado. Então, olha lá. Essa palavra tempo é originária de uma palavra em latim, tempus, ou tempores, que é nada mais nada menos que é a divisão da duração em instantes, seja ela em segundos, minutos, horas, dias, mês, ano. Mas como eu sempre comento aqui no vídeo, a língua portuguesa ela tem uma qualidade, ela sempre faz um carinho, ela sempre agrega, ela sempre coloca um adjetivo, um substantivo, e ela não é só usada de uma forma, ela é usada de várias maneiras, e vamos ver o que significa tempo na nossa língua portuguesa. É nada mais nada menos que o determinado período no qual os eventos acontecem. É a ideia de passado, presente e futuro. Na educação física, tempo é o período que se divide as partidas em determinados jogos, como no futebol, como no basquete, como no vôlei, e até mesmo nas corridas automobilísticas, o tempo se encontra lá. Ok? Na meteorologia, nós chamamos de tempo atmosférico, é o conjunto de condições meteorológicas. Isso é tempo. Na gramática, a categoria verbal que indica um momento, ou seja, o tempo verbal, né? Seja ele presente, passado, futuro, pretérito mais que perfeito, né? Quem estudou sabe, e falar sobre tempo verbal é algo assim que nos lembra, né? Nos traz à memória algo assim que durante muito tempo aquilo foi maçante. Hoje se torna gostoso, já passou, mas para quem está estudando o tempo verbal, a gente é uma coisa assim de arrepiar os cabelos, né? E tempo a gente também encontra na música, que é o tempo musical, na ciência física, que tempo é uma unidade, não é isso? Que é nada mais nada menos que o estudo do tempo de um percurso, né? E existe o tempo de trabalho, tem aquela coisa, sai do tempo, menino, para você não se gripar. Não é isso? Que você está no ar livre, você está no tempo e você... Também a gente emprega essa palavra para falar que você está no tempo, que você está no ar livre, não é isso? Então, muitas maneiras da gente falar do tempo. E eu não poderia também mencionar que na mitologia grega, a gente também fala sobre o tempo. O Senhor do Tempo, na verdade não é somente um, são dois. A gente fala sobre tempo, a gente fala sobre o tempo que é Cronos, que é o Senhor do Tempo, e Kairos, mas também por muitos chamado de Kairos. Cronos é o Senhor do Tempo. É aquele que é o segundo, é o minuto, é a hora, é o ano, é o dia. Ele que é responsável pelo nascer e pelo morrer, pelo início e pelo fim. É por esse tempo determinado, esse tempo que é cronometrado, esse tempo que tem um limite. Agora,
falar de Kairos, né, ou de Kairos, é falar de porque Kairos, na verdade, é aquele filho caçula, é aquele filho teimoso, né, de Cronos, com a deusa da fortuna, com a deusa da sorte. E ele, como um jovem e como um filho teimoso, né, ele queria fazer o seu próprio tempo. Ele peitava o pai dele. Ele não queria fazer valer a vontade do pai. Então ele começou a inventar o seu próprio tempo. E esse tempo Kairos ou Kairos é o tempo indeterminado, que pode ser agora, pode ser amanhã e pode ser daqui a um instante ou daqui a uma eternidade. É aquele tempo onde é o antes e o depois. Pode ser agora e pode ser que nunca aconteça. E ele começou a construir o seu próprio tempo. Peitou o seu pai, Cronos, e por conta que ele tinha todo o apoio de sua mãe, a deusa da sorte e da fortuna, ele foi construindo o seu próprio tempo. Agora, esses dois termos, Cronos e Kairos, também é usado na teologia. E que teologia é nada mais, nada menos que o estudo das coisas de Deus, o estudo da palavra de Deus e todas as coisas referentes a Deus. Na teologia, a gente fala desses dois tempos. Tempo Cronos, que é o tempo do homem, que é o tempo da gente levar o filho na escola, de entrar no trabalho, é aquele que nos escraviza, é aquele que nos envelhece, é aquele que nos limita, onde a gente tem que fazer as coisas para a gente não chegar atrasado, é aquele que a gente está olhando toda hora no relógio, que é para a gente não deixar uma comida queimar. É aquele horário que a gente tem para chegar em algum lugar ou em algum compromisso. Mas aí tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo em que Deus age. E o tempo de Deus ele é diferente de nós. Na palavra de Deus fala que 1000 anos para Deus é como um ano. E um ano é como se fosse 1000 anos. Então esse tempo é o tempo Kairos. E é o tempo do propósito de Deus, é o tempo do cumprimento das promessas de Deus na minha e na tua vida. Esse é o tempo Kairos. Não é isso? E tempo Kairos é o tempo indeterminado, é o tempo do antes e do depois, é o tempo adequado ou oportuno. A gente fala de Kairos, é falar de um tempo metafísico, que é nada mais nada menos que de natureza qualitativa, ou seja, um tempo de qualidade. É um tempo diferenciado do tempo Cronos, que é nada mais nada menos que o tempo físico, onde tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Onde tudo se mede, o tempo que é o tempo todo medido, cronometrado, sequenciado, não é isso? E é de natureza quantitativa. Essa é a diferença do tempo Cronos para o tempo Kairos, tá bom? E falar em tempo, eu não poderia nunca deixar de falar sobre um livro escrito pelo sábio Salomão, que se encontra no livro Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Esse homem ele escreveu esse livro há mais ou menos 935 anos antes de Cristo. E esse homem ele pediu a Deus sabedoria. Ele era um rei. E ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo de Israel. E até hoje é um livro muito atual. Até hoje esse livro da Bíblia fala-se de coisas que a gente vive ainda hoje. E esse homem ele foi considerado sábio porque justamente esse livro ele escreveu na velhice. E muitas das vezes, né, a gente olhar com um olhar de maturidade, você vai ver as coisas com um olhar reflexivo, com um olhar de sabedoria, com um olhar de maturidade, com uma visão diferenciada. E foi justamente isso que Salomão fez. E eu vou ler para você Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, que fala assim, na palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar,
tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então Salomão, ele, nesse capítulo da Bíblia, ele fala a respeito de 28 circunstâncias, 28 experiências, né? E que acontece na vida de todo mundo. Ele começa esse capítulo falando tudo. A primeira palavra desse capítulo, ele fala tudo. Ele coloca Deus como centro. Ele reconhece o total valor e o governo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a natureza, sobre os animais. Deus, ele está com todo o controle. É tudo, é o total. Deus está no comando. Ele reconhece o governo soberano de Deus sobre tudo que existe embaixo do céu. E ele fala a respeito do tempo de chorar, do tempo de rir, e que muitas das vezes você não entende, porque estava tão bom ainda há pouco e agora você já está chorando. De repente você estava alegre, as coisas estavam indo muito bem e as coisas agora mudaram. E você hoje chora, de repente por uma perda, de repente por uma situação na qual você foi levada, ou de repente você foi colocada, você foi imposta àquela tal situação. Mas creia que o tempo de sorrir vai chegar. Creia que o tempo de sorrir vai chegar. O tempo de se alegrar, o tempo de saltar, ele vai chegar. A palavra de Deus também fala que é tempo de derribar, ou seja, derrubar, lançar no chão, é jogar por terra todo o mal, de repente os obstáculos, de repente as coisas que têm te atrapalhado. Sabe por quê? Porque mais à frente você vai construir, você vai edificar. A palavra de Deus também fala que é tempo de plantar. Eu te pergunto hoje, qual a semente que você está lançando nesse chão, nesse solo fértil? Não é isso? Porque para se plantar, o solo tem que estar fértil, ele tem que ter sido arado. Ele foi arado, ele já está no ponto. O que você está plantando? Quais são as suas sementes? Sementes de amor, sementes de ódio, sementes boas, sementes más? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque tudo que se planta, mais à frente se colhe. Ninguém planta feijão para colher arroz. Não, plantou feijão, vai colher feijão e vai ter uma safra. Vai ter uma quantidade, de repente pode ser surpreendente para você. Não é isso? Então, olha, plante o bem. Plante coisas boas. E entenda que vai chegar a colheita. Quem planta uma semente não colhe uma semente. Colhe muitas sementes. Então, que seja abundante. Que seja, assim, extravagante. Que seja coisa, assim, olha, imensurável. Que toda bondade e todas as coisas, todas essas sementes boas, né? E todo esse amor que você está colocando nessa terra, né? Venha te surpreender. Que seja um renovo de Deus. Que seja o melhor de Deus, né? Palavra de Deus que muitas pessoas falam que o melhor de Deus ainda está por vir. Então que ele chegue para a sua vida. Que seja você hoje plantando essa sementinha para mais à frente você colher aí, ó, essas coisas boas. Ok? A palavra de Deus também fala a respeito de abraçar. De repente está no momento de você abraçar. Abraçar de repente pessoas que precisam ser acolhidas. Pessoas que de repente precisam do teu apoio. Abraçar causas. Abraçar situações. É não estar omisso àquele que precisa de ajuda. É estar com o coração aberto e abraçar.
E existem pessoas que precisam se afastar do abraço. Tem pessoas que precisam se manter distantes. Tem pessoas que precisam parar um pouquinho para pensar na vida. De repente, esse momento seu para se manter fora desse abraço é para você orar, para você, de repente, reservar um tempo diferenciado com Deus. Você já orou hoje? Você já colocou nas mãos do Senhor todas as suas causas? Você já orou pelos seus filhos? Você já orou pelo seu trabalho, pela sua saúde? De repente, por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja, pelos teus sonhos. De repente, esse é o teu tempo. Esse tempo de você colocar tudo, né? E você, de repente, você não está entendendo que esse tempo que você está sozinha, que você, de repente, esse tempo que você está solitária, de repente tem um monte de pessoas ao teu redor, mas você está se sentindo sozinha. Então, olha, Deus te chama hoje para você colocar tudo nas mãos dele, colocar todas as coisas, compreendendo como Salomão falou, que tudo está no governo dele. E abaixo dos céus, para tudo tem um tempo. Mas só que precisa você tomar essa decisão. Eu não posso fazer isso por você. De repente, aquele teu ente querido que está aí do teu lado, não pode fazer isso por você. Mas pense nisso. De repente, é esse o tempo. Né? O que o tempo está pedindo a você? Salomão fala de 28 circunstâncias. 14 positivas, 14 negativas. E de repente você está vivendo a positiva e você está achando que está tudo indo muito bem. Só que a gente entende que quando a gente, abaixo dos céus, tudo tem um movimento. Ora, algo está acontecendo muito bom, mas que daqui a pouquinho pode modificar e vir a ficar muito ruim. E de repente a coisa está muito ruim, mas o tempo vai virar, o tempo vai mover, porque a gente entende que quando a gente está na presença do Senhor, quando você começa a entender que Ele está no controle, existe esse movimento. Com Deus não existe acomodação, pense nisso. Com Deus não existe acomodação. De repente você está na sua zona de conforto, está tudo indo muito bem, está tudo às mil maravilhas, ei? Mas com Deus não existe acomodação. Com Deus não existe essa coisa de você ficar parado. Com Deus não existe essa coisa de você ficar prostrado. Deus quer que você avance. Deus quer que você vá à frente. Isso só depende de você. Ok? Pense nisso. Olha as suas sementes. Veja o que você está plantando. Preste atenção no que o tempo está te pedindo. O que ele está determinando para a sua vida. Porque muitas das vezes você não está entendendo nada e você é jogado naquela situação. É porque com Deus não existe acomodação. Não tem essa coisa de ficar escorado esperando acontecer. Muitas das vezes você é lançado, porque é justamente isso. Deus quer de você mais. Deus quer que você se envolva. Deus quer que você, entendeu? Comece a viver o teu agora. Tem pessoas que estão vivendo o passado, que vive cansado de tanto carregar o passado pesado nas costas. Pessoas que é o tempo todo lembrando do passado, porque eu vivi isso, porque eu tinha isso, porque eu fui isso. Só que o passado ele não volta mais. O passado ele é ingrato. Ele não volta, não tem mais conserto, não tem mais como você mudá-lo. Não tem mais como você influenciar em nada no seu passado. Agora estamos vivendo um tempo que também existe muitas pessoas ansiosas, preocupadas. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde nós estamos aprendendo a nos adaptar novamente, a ficar dentro de casa. E o pior disso tudo, sem ter um tempo previsto de melhora. A gente não sabe como que vai ser. Nós não sabemos como vai ser daqui para frente, mas tem pessoas já pensando, depois que essa pandemia acabar, eu vou fazer, eu vou acontecer, só que esquece que não sabe nem se vai chegar lá. Então o tempo, hoje, para mim e para você, ele pede para nós vivermos o agora.
Viva intensamente o agora. Louve, cante, dance, pule. Você já falou hoje para as pessoas que estão ao seu redor o quanto elas são importantes para você? Estamos vivendo momentos onde nós estamos literalmente estancados, onde nós ficamos resumidos a ficar dentro de casa. Até outro dia, nós tínhamos uma vida onde filho ia para a escola, onde você ia várias vezes no meio da rua, você pagava a conta, você fazia compra, você ia no sacolão, você resolvia as coisas, você ia na casa do vizinho, na casa do amigo, você ia, visitava um parente. Só que estamos vivendo momentos onde nós estamos reclusos, onde nós estamos trancados. E existe um monte de pessoas dentro de casa que de repente não tem recebido aquele carinho. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de reconciliação com o espelho, de você se olhar no espelho, de você se valorizar, de você se achar bonita. Um tempo de você começar a se observar. Se de repente você está vendo uma ruga, entenda que ela é de maturidade, de crescimento, e que ninguém vive para semente. O fim um dia vai chegar para todo mundo. Quem um dia é novo, um dia vai ficar velho. É tempo de reconciliação, de repente, você com você mesma. De repente, você se olhar mais para dentro de si e ver o que você tem de melhor. De repente, amar mais aqueles que estão ao teu redor, aos teus filhos. Eu falei ainda há pouco a respeito de abraçar causas. Quais são as causas que você tem dentro da sua casa que você precisa abraçar? De repente você não tem respeitado aquele que está ao teu lado, aquele que divide contigo tudo. Estamos vivendo um tempo onde que a palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriaria. Eu costumo dizer que esse tempo já chegou. Nós já estamos vivendo um tempo onde as pessoas já esfriaram. Esse tempo, esse amor entre as pessoas já esfriaram. E pessoas dentro de casa que não se respeitam, que não respeitam o limite do outro. Pessoas que, assim como a palavra de Deus fala, tem o tempo de falar e o tempo de calar. De repente está falando demais. Tem pessoas que de repente estão vivendo aquele tempo de falar de menos. Mas o tempo te exige, ó, fala, conversa. Não é falar, reclamar, criticar, falar mal, não. É o tempo de socializar, é conversar. É de repente sentar um do ladinho do outro e assistir um filme, uma novela. Não vou falar noticiário porque hoje os noticiários não falam mais a notícia, são só opiniões. E se você coloca em vários canais, você vai ver várias opiniões, é cada um com uma opinião. Mas a notícia que era para ser dada, muitas das vezes ela não é respeitada. Então, esse jornalismo de hoje são opiniões. É nada mais nada menos que opiniões. E não a notícia. Então, eu falo com vocês. De repente, uma série, um filme, um desenho. Alguma coisa legal no YouTube, aí, ó, assiste aí meu vídeo. Com a família. E creio que vocês vão ficar um pouco mais edificados. Vocês vão se sentir um pouco melhor. E que Deus venha falar mais no coração de vocês. Amém, meus amores? Então, olha, falar de tempo é falar que a gente não pode perder tempo. Falar de tempo é falar de algo que não volta mais. Falar de tempo é tentar viver o melhor hoje. Porque o passado já foi, o futuro a gente não sabe se vai chegar. Não é isso? Então, olha, pensa em tudo isso que eu te falei. Pensa tudo isso que foi falado. Ok? E olha, vem trazer hoje uma sugestão de leitura, um livro bem legal, que se chama De Tempo ao Tempo, de Christian Barbosa e Alexandre Rodrigues Barbosa. Esses dois escritores, eles são administradores, eles são exímios em falar sobre o tempo. E nesse livro, eles escrevem exatamente 30 passos para você
ter uma melhor vida, para você ser mais feliz, para você administrar melhor o seu trabalho e o melhor disso tudo, administrar o seu tempo com sabedoria. Eles são escritores de um best-seller chamado O Tríade do Tempo e que foi um sucesso. Esse livro, De Tempo ao Tempo, ele foi escrito ano passado e já é um sucesso de vendas. Tá bom? Se você tiver a oportunidade, não deixa de ler, não. Vai ser edificante. Vocês vão aprender muito. Tá bom? E entenda que tudo a gente pode perder, menos tempo. Ok? E eu quero deixar aqui alguns beijinhos, né? Um deles é para uma pessoa que eu conheci lá na região dos Lagos, o nome dela é Jaísa. Uma senhora linda, muito bacana, sorridente, simpática, um doce. Jaísa, um grande beijo, é a minha mais nova inscrita no meu canal. Um grande beijo para você e para a Iguaba Grande toda, tá? Um beijo, minha querida. E para as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, mas olha, irmãs em Cristo e irmãs do coração, né? Eu costumo dizer para elas 3 que elas são irmãs e são amigas, é uma coisa assim extra igreja, né? São 3 lindas. Irmã Nerci Santana, irmã Eliane Martins, irmã Ilma, esposa do presbítero Carlos. Amo vocês, mulheres de Deus, mulheres lindas, que eu escolhi para ser minhas amigas e para ser a minha irmã do coração. Ok? Um grande beijo para vocês. 3 e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tá bom? E como não poderia deixar de ser, eu vou falar agora a nossa reflexão. E que seja para a gente pensar, para a gente, depois que acabar o vídeo, a gente refletir um pouco mais sobre essa reflexão. Que fala assim, ó. O tempo deixa perguntas. O tempo mostra perguntas. O tempo esclarece dúvidas. O tempo traz verdades. E acima de tudo, o tempo voa e o tempo não volta atrás. Tá bem? Pense nisso. Um grande beijo. E entenda que abaixo do céu, para tudo tem um tempo. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está guardado, esse governo soberano nas mãos dele, que somos criaturas e filhos dele, e que ele não vai nos deixar só, que esse tempo de pandemia ele vai acabar na minha vida, na tua vida, e nós vamos experimentar o novo de Deus, o renovo, algo bom, algo maravilhoso, e creia, se você está chorando, você vai sorrir. E se por acaso está tudo derrubado, está tudo, você olhar, está tudo fora do lugar, creia que vai ser tudo construído, reconstruído. Deus vai colocar tudo no lugar, ok? Mas entenda que está tudo no controle dele. E assim como Salomão falou, é tudo. Não é só meia dúzia de coisas, não. É tudo, tá bom? E o renovo de Deus vai chegar na minha vida e na tua. Um grande beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Pensa nisso. Você é capaz. Não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o seu like, não deixa de compartilhar, nem ativar o sininho e nem deixar de fazer os seus comentários. Eu vou amar ler os seus comentários. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fica na paz. Você é capaz. E agora, ó, administrando o seu tempo, você vai muito longe. Eu confio em você, eu acredito em você. Você é capaz. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau.